A palavra do Senhor diz: deleite-se no Senhor. Ele considerará os desejos do seu coração. Nós precisamos aproveitar para nos deleitar no Senhor. E tão maravilhoso também a gente ter nosso culto pela manhã. Nós já tivemos uma época quando o nosso espaço era menor, mas esse tempo que estamos iniciando aqui será um tempo, queridos, de, como falou o Cris aqui, para nós avançar. Nós vamos com certeza poder oportunizar outras pessoas que, uns porque não podem vir pela manhã, outros que não podem vir pela noite, então nós vamos dar essa oportunidade. E estamos muito gratos a Deus porque já começamos bem. Amém? Abra aí sua Bíblia, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15. Estamos iniciando uma série sobre obediência a Deus. E vamos ter, dentro da obediência, nós vamos tratar 3 temas: obediência, honra e unidade. E eu gostaria muito de te desafiar, você quando vir para os nossos encontros, traga a sua agenda, traga a sua caneta ou seu lápis, para você marcar também os versículos, para você poder, depois, dar mais uma mastigadinha em casa, né? É tão importante que você marque aquilo que você escreve, dificilmente você acaba esquecendo, né? Então, queria agradecer também a nossa equipe da diaconia que serve, do louvor, porque daí, com 2 encontros, nós temos uma equipe que serve de manhã e serve à noite, você aqui. Então você que também serve na salinha das crianças, muita gente não percebe, mas temos um culto tremendo acontecendo aqui atrás com os nossos filhos. E por isso a necessidade de muitas pessoas servindo. Quero também aqui fazer um desafio, né? Eu não sei, mas o Cris tem uma data aí para o pessoal do louvor. Quem tiver chamado nessa área, procure aquele casal. Fique de pé, Cris e Hannah. Nosso casal de líderes, né, de louvor. Procure ele, dê seu nome. Ele já está com alguns nomes, né? Procure, dê seu nome, você que gosta de participar do louvor. E você que gosta de servir como professor nas salinhas, procure eu, a minha esposa, ou procure a diaconia, lhe dê seu nome, nós queremos falar com você. Estamos precisando de homens e mulheres que sirvam. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Amém, queridos? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 é o base. Mas eu vou começar lendo no capítulo 15, versículo 1. Vou ler até o 23. Amém, queridos? Eu vou ler na NAA, vai estar sendo projetado, já está ali. E você pode, né, acompanhar ali, talvez a tua versão seja diferente, um pouquinho da NAA, acompanhe no telão. Diz assim a palavra do Senhor. Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens e mulheres, meninos e meninas, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas e camelos e jumentos. Saul convocou o povo e fez contagem em Telaim. 200.000 homens de infantaria, 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque, pôs-se emboscada no vale.
Então disse aos queneus: vão embora, afaste-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua vocês juntamente com eles, porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando eles saíam do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo o mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Samuel encontrou Saul e este lhe disse: que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: então que balido de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugido de bois que estou escutando? Saul respondeu: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas, dos bois, para sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Saul respondeu: fale. Samuel continuou: não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: vai, destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvido à voz do Senhor, mas se lançou sobre os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, rei de Amaleque, destruí totalmente os amalequitas, mas o povo pegou do despojo ovelhas, bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que em obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também o Senhor rejeitou como rei. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigado. Senhor, te adoramos pela tua palavra, pelo teu ensino que está aqui diante dos nossos olhos e dos nossos ouvidos. Espírito Santo, nos ajuda a entender,
nos ajuda a discernir aqui, Senhor, o que o Senhor quer trazer aos nossos corações nessa noite com esse texto, com essa palavra, mostrando a importância de nós obedecer em tudo as tuas palavras. Fala com cada um dos teus filhos nessa noite, Senhor. Libera do teu óleo de entendimento, da tua unção de sabedoria nesse lugar, Pai. Do teu poder, Senhor. Também, Deus, libera do teu poder de cura nesse momento, Senhor. Queremos, Deus, que o Senhor está com a tua mão estendida sobre este lugar. Por isso, Pai, nós queremos pedir em favor dos meus irmãos e das minhas irmãs neste lugar, Senhor. Alguém que está com dor, Senhor. Senhor, alguém que está com dor na cabeça, dor nos ossos, dor na coluna, dor no nervo ciático. Nós, em nome de Jesus, clamamos pelo milagre, Pai. O Senhor é aquele que diz a tua palavra, levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades. Senhor, o castigo que estava sobre nós, o Senhor levou sobre si, Pai. Então tira, Pai, toda a dor agora, tudo aquilo que impede da tua igreja de ouvir a tua palavra e entender. Nós oramos e te agradecemos. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, o tema: obedecer é melhor do que sacrificar. Eu creio, queridos, que aqui Deus traz para nós um grande ensino, para que nós, igreja, nós começamos a viver a plenitude do Senhor, da sua graça. E Saul, um homem que recebe um grande chamado, ser rei sobre Israel, reinar sobre a nação de Israel, povo de Deus, povo escolhido, vem com essa grande oportunidade de se tornar um rei, né, segundo o coração de Deus, o que ele acabou deixando para o seu sucessor, Davi. Mas o que me chama a atenção, que essa palavra de Deus, direcionada a Saul, ela também se dirige a nós nessa noite. Nós, como igreja, temos um chamado para reinar também, como filhos do rei. Todo o rei deixa a sua descendência para reinar. Podemos ver na Inglaterra, podemos ver na Espanha e em alguns países onde temos reis ainda. E sempre da família do rei, os filhos vêm reinando em sequência, assumem o trono. E Deus dá essa grande chance a Saul. Usou uma oportunidade maravilhosa para que a partir dali ele se consagrasse como um grande rei. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, que do capítulo 15, do versículo 1 ao 3, Deus dá uma palavra ao profeta Samuel, e o profeta vai dizer que ele tinha constituído Saul como rei, e era para ele ouvir todas as palavras do Senhor. Veja bem que diz assim, o versículo 1, diz assim: Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungí-lo, você como rei sobre Israel, o povo dele. E aí ele dá a tarefa. Aí ele diz: agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando saía do Egito. Portanto, vá, ataque os amalequitas e destrua totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém, mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas,
camelos e jumentos. Era uma ordem expressa. E a gente vê que Saul recebe a ordem e vai. Logo em seguida a gente vê que ele alista um grande exército, tem mais de 200 mil homens ao seu poder. Vai, derrota os amalequitas, mas em partes. Vai, sendo que ele podia primeiramente ter matado era o rei, Agag. Esse ele já pega como um amuleto e traz vivo. Aí, o que eles tinham de bom, eles também não destruíram, que Deus tinha mandado destruir. E trouxeram. Veja que no versículo 9 diz assim: mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. Olha só, tudo mais que era bom. Ele diz: a isso não quiseram destruir totalmente, porém todas as coisas sem valor e desprezível, isso sim. Olha que interessante, né? E quando nós pensamos, e eu meditando nesse texto, que é um texto que nós pegamos como base, eu e o Cris, quando estávamos falando sobre isso, eu fiquei analisando quantas coisas Deus manda nós deixar ou destruir, e nós guardamos, ou protegemos, ou defendemos, ou colocamos para um lado: não, isso eu não quero. E isso trouxe a ruína para o rei e para o povo também. O coração de Saul, ele não era inteiro de Deus. Ele não tinha se entregado totalmente. Porque quando Deus dá a palavra, pelo profeta Samuel, ele diz: ouça as palavras do Senhor. Vai, destrua totalmente. Não era algumas coisas que era para ele destruir. E uma das coisas que eu, depois dando uma olhada, vi que a questão da obediência, ela é uma coisa muito séria. E estava olhando essa palavra, né? Obediência, né? O que ela significa, né? Ela tem vários significados, né? Mas um deles é ceder, né? É submeter, é ouvir, né? É obedecer. E a primeira coisa que eu vi, que essa palavra significa, é ceder e se submeter a toda a autoridade. O que Saul não fez. Pelo contrário. Não, isso aqui vamos ficar, nós vamos levar, porque isso aqui vale dinheiro. E o rei, nós vamos ficar com ele vivo, podemos deixar ele lá junto com a gente, nós vamos ficar com todas as riquezas deles, vamos saber de mais coisas. Segunda coisa, que sacrificar também, ela vem de uma consequência da obediência a Deus. O sacrifício que Saul deveria fazer era destruir. Era não querer ficar com aquelas coisas para ele. Coisas que não lhe pertenciam, não eram dele. Deus tinha mandado destruir totalmente. Mas eles não quiseram. No versículo 21, a gente vê que Samuel, aliás, ainda no versículo 13, quando Samuel encontrou Saul, ele lhe disse, né, veja que Saul vem com todo um jeito de bom, de piedoso, e se vira para Samuel e diz: que você seja bendito do Senhor. Escutei as palavras do Senhor. Ele já começou a se defender ali, sabe? E aí o profeta pergunta para ele: então,
Mas Samuel perguntou: então que balido de ovelhas é este aos meus ouvidos e o mugido de bois que eu estou escutando? Aí Saul respondeu: trouxeram isso. Ele já está todo, trouxeram isso dos amalequitas, já se defende. Não diz que foi ele que trouxe, que ele tinha dado ordem, porque ele era o rei, era ele que era para dizer: não, não levem nada. Ele diz: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o seu Deus. Não era o Deus dele também? O resto nós destruímos totalmente. E aí, a partir do versículo 16, Samuel começa a trazer correção de Deus para Saul. Mas ele continua se defendendo. No versículo 16, então Samuel disse a Saul: espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Saul respondeu: fale. Todo orgulhoso, todo cheio de si. Ele já tinha até levantado um monumento para ele, ele já estava se achando muito. Fale, diz ele. Samuel continuou: não é verdade que mesmo sendo você pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel. O Senhor enviou a este caminho e disse: vá, destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Não era para ele deixar nada. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: olha só que interessante. Pessoas que não são obedientes, eles sempre têm uma resposta. Ele diz: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo, ele diz, pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. É interessante que a pessoa que ela não é tratável, que ela não aceita a correção, ela tem sempre um argumento, uma defesa. E foi o que Saul veio fazendo. Quando o profeta encontrava e confrontava ele, ele sempre tinha algo para dizer. E aparentemente para ele estava certo. Mas a ordem de Deus para nós é para nós obedecer. Quando Deus nos chama, e quando Deus nos chamou e deu as suas leis, os seus mandamentos, Ele deu a nós para nós obedecer em tudo, se nós quiséssemos em tudo ser bem-sucedidos. Eu amo muito o versículo de 1 Reis, capítulo 2, versículo 3, que diz: guarda as leis do Senhor, os seus mandamentos, os seus decretos, os seus juízos, os seus preceitos, as suas leis, para que por onde você for e em tudo que você fizer, você será bem sucedido. Nós às vezes, queridos, não queremos ceder, nós não queremos obedecer, nós não queremos nos sacrificar. A obediência, sem nós fazer as coisas, ela se torna nulo. Muitas vezes as pessoas, nós nos defendemos, dizemos: não, mas eu sou bom, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não roubo, eu não mato, eu vou na igreja certinho, eu dou dízimo, eu jejuo, eu oro. Mas de que adianta se quando Deus te dá uma ordem ou me dá uma ordem eu não obedeço? Jejuns, vigílias, Às vezes a gente quer ficar
orando, jejuando, mas nós não fizemos o principal, que é obedecer a Deus. Nós não amamos o Senhor, nós não respeitamos a sua palavra, nós não fizemos o que Ele nos manda. Quando eu não amo a Deus, eu já começo a não fazer aquilo que Ele pede, que é o primeiro mandamento. O segundo é não amo o próximo. Então, essa palavra, né, obediência, ela é uma palavra muito forte. Mas não adianta, às vezes, nós dizer que obedecemos e o Senhor manda nós ir para a direita, nós vamos para a esquerda. Ouvimos semana passada o Cris ministrando aqui sobre a vida do profeta Jonas. Ouvimos também domingo passado a palavra que foi ministrada aqui, que Deus disciplina os seus filhos. Mas Deus não disciplina nós para o mal, e sim para o bem. E um dos textos que eu achei que eu gostaria de ler aqui, profeta Isaías, capítulo 1, livro do profeta Isaías. E me chamou muita atenção esse texto, que aqui nos dá um entendimento. Gostaria até de ler esse capítulo inteiro, mas vou só ler capítulo 1, versículo 11 a 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. O Senhor diz: de que me serve a multidão de sacrifícios que vocês me oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, não me agrado. O sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear nos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim uma abominação. E também as festas de lua nova, os sábados e as convocações das assembleias. Não posso suportá-lo a iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova, as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim, e estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplico as suas orações, eu não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos e defendam a causa da viúva. Talvez esse seria um dos maiores sacrifícios que Deus pede para nós. O apóstolo Tiago fala também, que a religião que Deus ama é esta, a que visita a viúva, o órfão necessitado e que pratica a justiça. Muitas vezes nós se achamos tão religioso, tão certinho, mas nós não buscamos o bem daquilo que Deus busca, mas sim o bem-estar nosso. Notamos que Saul, ele não precisava daquele despojo da guerra. Era para ele destruí-lo totalmente. Mas ao invés disso, Saul busca pegar aquilo para tirar um proveito. E eu fiquei analisando, muitas vezes é nós isso, queridos. Muitas vezes é nós. Nós temos parece o espírito da, que só queremos me dá, me dá, me dá. Mas nós não queremos dar, nós não queremos servir.
E é tão bom quando nós servimos, quando nós vamos fazer, quando nós vamos levar o amor de Deus, quando nós obedecemos a ordem de Deus. Seria tão fácil para Saul, se ele tivesse obedecido a Deus. Poxa, aquele exército tremendo, chega lá, destrói tudo, volta, se encontra com o profeta, adora a Deus, levantava um altar ali para Deus, não para ele, levantou um monumento para ele, o infeliz. Seria tão fácil se nós fizéssemos diferente. E hoje cedo eu falei ainda, uma das coisas que Deus mais pede, através do Senhor Jesus Cristo para nós, é que nós faça discípulos, batize, ensine essas pessoas a guardar as palavras do Senhor. Porque notamos que quando Deus manda o profeta até o rei, e unge ele, e depois da ordem, Deus usa a boca do profeta para dizer, diz assim, ó, agora ouça a palavra do Senhor. Ouça as palavras do Senhor. Final do versículo 1 do capítulo 15. Ele diz, agora ouça as palavras do Senhor. Não era para ele deixar de fazer aquilo que Deus tinha pedido. E Deus nos pede, queridos, é porque Deus nos elegeu para ser seus filhos, seus servos. Mas nós, hoje, por exemplo, eu louvo a Deus que nós já temos uma grande equipe fazendo a grande comissão aqui na cidade. Mas como eu falei no começo, quantas pessoas nós estamos precisando para que se aliste nesse exército? Quantos homens e mulheres para cuidar de outros? Essa é a tarefa do Senhor. Quando Jesus estava de partida, Ele disse, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho. Façam discípulos de todas as nações, batizando e ensinando eles a guardar todas as coisas que eu lhes ordeno. O Senhor Jesus, Ele dá uma ordem para nós. Assim como Deus dá uma ordem para o profeta Saul. O profeta Jeremias também traz algo tremendo para nós no capítulo 7 de Jeremias, no versículo 21. Outra coisa que eu estava olhando e pensando, ele diz assim, no versículo 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, junte os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne, vocês mesmos. No dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei, nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios. Mas o que lhes ordenei foi isto: deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Ande em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. No 24 ele diz assim, mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para frente. Que coisa triste, né? Era para eles terem, e hoje eu noto uma coisa, sabe, queridos? A questão é tão impregnada da religião nas nossas vidas, no povo de Deus hoje, que às vezes nós estamos andando de joelho enquanto era para nós andar de cabeça erguida, vendo oportunidades para nós servir. Sim, temos que andar de joelho nas madrugadas, temos que orar, temos que alinhar o nosso coração com Deus, alinhar o nosso coração com a vontade do Senhor. Sim, isso temos. Temos que orar, sim, temos que jejuar, temos.
Mas sem a obediência, queridos, infelizmente, não vai adiantar de nada. Sem a prática do nós ir, sem a prática de nós socorrer a viúva, o órfão e o necessitado, sem a prática do amor de Deus. Eu quero apressar aqui, gostaria muito de ter um tempo maior para falar disso, mas uma das coisas que Deuteronômio, capítulo 28, nós podemos ter, e eu gostaria de ler, esse texto é muito conhecido, falei hoje cedo, ele é muito conhecido nosso, sobre a questão da obediência. Aqui está uma chave para nós. Eu estou dando alguns textos aqui, eu gostaria que vocês marcassem, e se alguns eu não conseguir passar, vocês podem me procurar que eu passo, para você ter textos poderosos que nós podemos usar para o nosso dia a dia. Mas quando Deus fala que Ele quer nos abençoar pela obediência, novamente Ele fala aqui em Deuteronômio 28, Ele diz: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, o seu Deus. Quando Deus quer abençoar, a primeira coisa Ele chama nós para ouvir novamente. E aí Ele diz assim: e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu lhes ordeno, o Senhor, o seu Deus, os exaltará a vocês sobre todas as nações da terra. Novamente Ele volta: se ouvirem a voz do Senhor, o seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Olha só. Ele começa: se vocês ouvirem atentamente. Depois ele fala: se ouvirem a voz do Senhor, o seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. E a partir do versículo 3 ele começa a dar a sequência das suas bênçãos. E diz assim: benditos serão vocês na cidade, benditos serão vocês no campo, bendito será o fruto do seu ventre e o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditos serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais, e bendito será a sua amassadeira de pão. Bendito serão vocês ao entrar, e benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo o que colocarem as mãos. Ele os abençoará na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. O Senhor os constituirá para si um povo santo, como prometeu, com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão o medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto do solo, na terra em que o Senhor prometeu dar a vocês, sob juramentos, a seus pais. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não embaixo, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes ordeno para guardar e cumprir. Não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. Deus dá aqui 14 versículos sobre bênção, mas depois vem
50 versículos, mais ou menos, sobre desobediência. Nesse mesmo capítulo. E você pode ler em casa todo o capítulo. As maldições decorridas da desobediência que nos alcançarão. Mas eu quis ler aqui as bênçãos decorridas da obediência. Porque o propósito de nós como igreja é ensinar que você seja obediente. De desobediente nós já viemos. De um povo que foi tirado do charco do lodo, nós já viemos. O Senhor já nos deu um banho. Hoje Ele nos chama para andar com Ele, para obedecer a palavra dEle, para obedecer os mandamentos dEle, as leis dEle, as ordens dEle. Quando nós temos esse entendimento, queridos, bênçãos nos alcançam em todas as áreas das nossas vidas. E hoje cedo ainda falei, eu tenho visto isso de Deus na minha vida, da minha família, do meu lado, e na família da minha esposa, do lado dela. As bênçãos decorridas da obediência e também os problemas decorridos da desobediência. Tenho visto na minha casa paterna. E tenho visto também na casa da família da minha esposa. Porque tem um porém aqui, Deus diz para nós. Se vocês ouvirem, Deus deu uma ordem para Saul, mas note que Saul não obedeceu a ordem. Ele foi, mas não fez o que Deus tinha pedido. E hoje Deus nos pede para nós levar uma vida diferenciada. Deus chama nós para viver um tempo de colheita, mas nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. Nós não podemos ser só ouvintes. Tiago diz, no capítulo 1, versículo 22, o apóstolo Tiago diz assim: sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-se a vocês mesmos. Muitas vezes, queridos, nós podemos nos enganar. Nós podemos achar que estamos fazendo como Deus pede. Mas não, temos nos enganando a nós mesmos. Há necessidade, queridos, de nós viver uma vida nova, em obediência. E eu não vou esgotar o tema, semana que vem vai estar um dos meus discípulos aqui, nós vamos ter 4, dentro desse tema aqui. Obedecer é melhor que sacrificar. Nós vamos ter 4 ministrações, que vai ser 8, e que vai ser mais na semana ainda nos GC. Então vai dar, queridos, para nós deixar entrar na cachuleta. Já não há mais tempo, queridos, de nós ficar esperando. Jesus, o Senhor, Ele nos deu uma tarefa, e Ele espera que nós a cumpra ela fielmente. E o apóstolo João, no capítulo 5 da sua primeira carta, ele diz assim, 1 de João, capítulo 5, versículo 3 em diante, diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos, eles não são difíceis de guardar. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Eu aqui quero encerrar, quero convidar a equipe de louvor para vir aqui. Eu quero orar, quero tirar um tempinho para nós orar juntos. Porque uma das coisas que o Senhor está nos pedindo é que nós se tornamos praticantes da sua palavra. E o Senhor Jesus, quando estava dando
O Sermão da Montanha, no versículo 19 do capítulo 5, ele traz algo muito poderoso para nós. E com esse versículo eu queria encerrar para nós orar. Versículo 19 do capítulo 5 de Mateus diz assim: aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Mas ele dá uma chance, ele diz: aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Então tem uma chance para nós, há uma oportunidade para nós de começar a obedecer ainda mais, nós que já estamos andando, nós que já estamos caminhando aqui. Eu vejo a maioria dos nossos discípulos aqui, maioria dos rostos já conhecidos, andando em discipulado. Eu já vejo aqui muitos que já estão discipulando, já estão liderando, e eu creio que muitos se levantarão aqui no nosso meio, amém? Muitos de vocês, para ensinarem, para serem considerados filhos, para serem encontrados naquele dia que está tão perto da vinda do Senhor. E o Senhor irá aparecer no céu com grande poder e glória, diz a palavra dele. E ele vai começar a nos chamar. Aleluia, é um tempo, queridos. Diz que serão dias tremendos, dias terríveis, dias de trevas, de negridão. A Bíblia diz que o sol se escurecerá. Mas aqueles que forem achados, como vocês, como nós, fazendo a vontade do Senhor, nós seremos chamados, ele diz, e seremos chamados: vinde benditos de meu Pai. Aleluia. Entre no gozo do seu Senhor. Nós temos um Senhor. Eu quero convidar você para ficar em pé. E o Senhor que nós temos, queridos, Ele nos dá uma ordem. Ele nos dá uma ordem. E Ele espera que nós, como filhos, nos tornamos obedientes. Assim como diz a palavra de Deus: ouça, ó Israel, o Senhor, Ele é o único Deus. É um tempo, queridos, da igreja se posicionar a obedecer a palavra de Deus, a dar ouvidos, a se submeter à autoridade de Deus. De nada adianta, queridos, nós dizer que vamos na igreja, mas nós não nos tornamos uma igreja. Nós precisamos nos tornar uma igreja que obedece, uma igreja que proclama o nome do Senhor, uma igreja que ouve o Senhor, faz a sua vontade. Eu não sei como você está, querido, e nós não estamos aqui para lhe apontar o dedo, não. Nós estamos aqui para ler a palavra do Senhor. Ela diz que será um juiz contra nós. É ela que nos julgará.